Olá, eu sou Rafael Rodrigues e com o estudo do Vem Segue-me esta semana, vamos aprender que é bem melhor seguir os conselhos do Senhor do que temer os homens. Esta semana, dos dias 18 a 24 de janeiro, temos como designação Doutrina e Convênios, sessões 3 a 5. E o tema é Minha Obra Avançará. Joseph Smith estava no processo de tradução do livro de Mórmon e ele já havia recebido grande ajuda, inclusive financeiramente, de um homem chamado Martin Harris, que era um próspero fazendeiro, um homem bem respeitado lá na cidade, na região em que eles moravam. Martin queria provar que aquele investimento em Joseph não era uma coisa, nenhuma loucura, mas que era algo realmente importante. E para isso ele tinha que convencer inclusive sua esposa e outros, de sua família. Então ele insistiu para que Joseph pedisse ao Senhor que liberasse para que ele pegasse as primeiras 116 páginas que haviam sido traduzidas das placas e levasse para sua esposa e outros para verem por eles mesmos o trabalho que Joseph estava realizando. Joseph então perguntou ao Senhor em orações se Martin Harris podia levar as páginas. Nas primeiras duas tentativas o Senhor recusou, mas de tanto Joseph insistir, porque ele também queria manter aquela ajuda que Martin Harris estava oferecendo a ele insistiu um pouco mais e na terceira tentativa o Senhor permitiu. Bem, as páginas foram perdidas e aquela situação foi devastadora para Joseph, também para Martin Harris, mas serviu de grande ensinamento para eles e também para nós. Aqui temos uma situação em que Joseph Smith ele chegou a perder o poder de tradução por causa dessa insistência que ele fez junto ao Pai Celestial para que pudesse liberar as páginas para Martin Harris. E então o Senhor ele usa aquele momento para educar, para instruir Joseph Smith a respeito de como ele deveria proceder. No versículo 3, da seção 3, nós lemos o seguinte: Lembra-te de que não é a obra de Deus que se frustra, mas a obra dos homens. Então, a princípio, parecia que aquela situação poderia frustrar, ou seja, poderia atrasar e levar a insucesso a obra do Senhor que estava sendo realizada por Joseph. Mas isso jamais acontece. A intenção daqueles que talvez pegaram as páginas era contradizer quando Joseph Smith tentasse retraduzir aquele trecho e depois comparar para que pudesse parecer que ele não era um profeta, porque poderia ter diferenças entre as duas traduções. Então o Senhor não queria que Joseph traduzisse novamente e uma situação muito sábia foi seguida e realizada bem antes, quando o Mórmon estava lá fazendo todo o resumo das placas, contando a história do povo nefita, e o mesmo trecho que contava dessas 116 páginas já estava incluído novamente dentro das placas menores de Nefe. Então não era necessário retraduzir aquelas páginas. Então, às vezes as pessoas tentam impedir que a obra do Senhor avance, realizando alguma coisa, como nesse caso foram roubar essas 116 páginas, ou seja, destruí-las. Mas a obra do Senhor segue avante, porque ele já viu o fim desde o princípio. Mas Joseph Smith ele realizou algo que o Senhor corrigiu aqui nos versículos 7 e 8 da seção 3, quando ele falou a Joseph: Pois eis que não devias ter temido mais aos homens do que a Deus. Embora os homens ignorem os conselhos de Deus e desprezem suas palavras, ainda assim tu deverias ter sido fiel, e ele teria estendido o braço, amparando-te contra todos os dardos inflamados do adversário, e teria permanecido contigo em todos os momentos de angústia. Então, quando Joseph se viu de frente para a situação em que Martin Harris queria provar que o investimento dele era justo, ele temeu ficar sem o investimento, sem recurso financeiro para publicar o livro de Mórmon. Então ele cedeu. Então o Senhor aqui está dizendo para ele que ele deveria ter confiado mais no Senhor e não ter ficado com medo de perder alguma coisa que os homens possam oferecer. Então esse é um grande ensinamento para nós.
né? Podemos, às vezes, ficar receosos em perder o emprego ao ser honesto em alguma situação, ou ao ter que revelar algo que aconteceu com alguém e poder aquela pessoa ficar com raiva de você. Mas sempre que nós fazemos o que é certo, ou seja, sempre que seguimos os conselhos do Senhor, tudo dá certo, ou seja, as coisas são melhores. Né? Aconteceu, por exemplo, com José no Egito, né? Que ele não temeu a acusação da esposa de Potifar, né? Dele ter atacado ela, mas ele fez o que era certo, se manteve firme para viver a lei da castidade, e depois ele se tornou governador do Egito. Então são muitas os exemplos, muitas as situações que mostram que confiar no Senhor é sempre melhor do que temer os homens. O Senhor também advertiu Joseph para que ele pudesse se arrepender, e aqui na seção 5, versículos 21 e 22, o Senhor falou: "E agora te ordeno, meu servo Joseph, que te arrependas e andes mais retamente diante de mim, e que não cedas mais às persuasões dos homens, e que sejas firme na obediência aos mandamentos que te dei. E se fizeres isto, eis que te concedo vida eterna, mesmo que sejas morto." Bom, então, mais uma vez, confirmando que apesar de o Senhor corrigir, ser duro, firme na correção, ele mostra um amor maior, mostrando sua misericórdia, e que ele está sempre pronto a perdoar todos aqueles que se arrependem verdadeiramente. Outra parte dessa designação que eu gosto muito é a seção 4 de Doutrina e Convênios. Enquanto servia em Cabo Verde, dos anos 2009 a 2011, sob a liderança do presidente Joselito Neves, nós tínhamos que repetir toda a seção 4 de Doutrina e Convênios no estudo com o companheiro. E isso era muito bom porque fazia a gente relembrar todas as qualificações para quem quer trabalhar na obra do Senhor. Essa não é uma sessão destinada aos missionários de tempo integral, mas todos aqueles que têm o desejo de servir a Deus. As qualificações realmente são muitas, né? São vários princípios que nós temos que lembrar, como a gente pode ler no versículo 6. Mas aquilo que realmente qualifica está claro no versículo 5. Fé, esperança, caridade e amor, com os olhos fitos na glória de Deus, qualificam-no para o trabalho. Então eu não preciso ser perfeito para trabalhar na obra do Senhor, para pregar o Evangelho, para convidar as pessoas a virem a Cristo. Mas eu preciso ter desejo no coração, e eu preciso me esforçar para desenvolver fé, esperança, caridade e amor. Então eu sei que há muito que nós podemos aprender com a seção 4 de Doutrina e Convênios, e que ela realmente conduz, direciona aqueles que querem trabalhar nesta grande obra. E na seção 5 nós podemos ver que, além de Joseph Smith, outras 3 pessoas seriam escolhidas para serem testemunhas do livro de Mórmon, né? da existência das placas de ouro que deram origem ao livro de Mórmon. E Martin Harris acabou se tornando uma delas, né? Pelo que nós podemos concluir, o processo de arrependimento dele também foi aceito pelo Senhor, para que ele pudesse ser uma dessas testemunhas. Então eles colocaram seus nomes ao mundo para testificar dessas coisas. Nós somos muito gratos por isso. E nós podemos aprender um princípio também bem importante aqui. O que será que agrada mais ao Senhor? Aquela pessoa que acredita porque sabe e viu uma coisa acontecendo, ou uma situação, ou aquele que crê porque sentiu pelo Espírito Santo que aquilo era verdade? Então, para exemplificar, vamos voltar lá em João, no Novo Testamento, né, no capítulo 20, versículo 29, quando lemos o seguinte a respeito da situação em que Tomé, um dos discípulos de Cristo, não tinha acreditado nos outros que disseram que Jesus os visitara. E aqui, então, depois de aparecer uma segunda vez e Tomé ter tocado em Jesus Cristo, o Salvador disse: "Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram." Então é claro que o Senhor se alegra muito mais com aqueles que veem, que acreditam sem terem visto, porque estão desenvolvendo uma fé muito maior. E é importante que nós possamos desenvolver a fé em muitas coisas que nós não vemos, mas podemos saber pelo Espírito Santo que são verdadeiras. Eu testifico que a obra do Senhor ela vai avançar sempre. Para todos aqueles que desejam participar, são convidados a virem a Cristo e fazerem parte dessa grande obra. Em nome de Jesus Cristo, amém.